Como Ari Barroso morreu? Ari Barroso foi um compositor, pianista, maestro e radialista brasileiro, considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira. Sua obra vasta e diversificada, com mais de 200 composições, teve um impacto profundo na cultura do país e o consagrou como um ícone nacional. Ari Evangelista Barroso nasceu em 7 de novembro de 1903, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Ele era filho de João Evangelista Barroso e de Angelina de Rezende. Seu pai era uma pessoa bastante influente no estado de Minas Gerais, exercendo os cargos de deputado estadual e promotor público. Tudo aparentava que a infância de Ari acontecesse de forma tradicional, sendo cuidado por seu pai e por sua mãe. Porém, quando ele estava com 7 anos de idade, o destino não permitiu que isso acontecesse. Em 1911, pouco antes dos 8 anos de idade, o compositor perdeu sua mãe de apenas 22 anos, vitimada por uma tuberculose. 2 meses depois seu pai morreu pela mesma doença. Ari Barroso ficou sob a tutela de sua avó Gabriela e de sua tia Ritinha. Foi com sua tia que o jovem recebeu suas primeiras aulas de piano, que serviam como uma forma de se concentrar e não pensar na falta que sentia de seus pais. Com 12 anos de idade, Ari já estava tocando quase como um profissional, e a renda familiar de sua família não era das melhores. Foi então que ele precisou conseguir seu primeiro emprego. Sua tia Ritinha o colocou como instrumentista de filmes no Cinema Ideal. Seu trabalho consistia em tocar o piano nos momentos certos, enquanto o filme era reproduzido no cinema. Durante sua adolescência, sua avó planejava que ele virasse padre, desejo muito comum nas famílias interioranas da época, porém o jovem já demonstrava que não seguiria o sacerdócio. Ele era bastante indisciplinado na escola, e assim que pôde já estava frequentando os locais boêmios de sua cidade, além de atuar como goleiro do Botafogo Futebol Clube de Ubá. Em 1918, ele já estava compondo suas primeiras músicas O Cateretê de Longe e a marcha Ubaenses Gloriosos. 2 anos depois, seu tio Sabino Barroso, ex-ministro da Fazenda, vem a falecer e deixa uma boa quantia para seu sobrinho. Com o dinheiro e já formado no colegial, Ari decide se mudar para o Rio de Janeiro, para estudar Direito. Em 1921, ele começa os estudos na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Seus primeiros anos de faculdade não foram como ele planejava. Morando sozinho no Rio de Janeiro, e com o dinheiro da herança, Ari preferiu passar mais tempo curtindo o que a cidade tinha para lhe oferecer do que estudando. Como consequência, ele acabou sendo reprovado no 2º ano, e precisou trancar a faculdade até conseguir um emprego. Ari Barroso consegue um emprego como instrumentista em filmes, no Cinema Íris. Ele também começa a tocar junto de várias orquestras, o que faz com que o músico conheça muitas pessoas. Com os trabalhos, Ari ficou mais responsável, e conseguiu uma certa estabilidade no Rio de Janeiro, e em 1926, ele volta a cursar a faculdade de Direito, dividindo seu tempo entre os estudos e a vida de músico. Em 1928, ele foi contratado pela Orquestra do Maestro Spina, de São Paulo, para uma temporada de 8 meses em Santos e em Poços de Caldas. Esse período focado apenas na música, foi bastante benéfico para Ari, que conseguiu criar muitas composições como Amor de Mulato e Cachorro Quente. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele conhece Ivone Belfort de Arantes, filha da dona da pensão em que ficou hospedado durante um período. Rapidamente eles se apaixonam, mas a família da moça era contra o relacionamento, devido aos históricos boêmios do compositor. Em 1930, foi um ano de grandes mudanças na vida do músico. Ele ganhou um concurso de música carnavalesca com a Marchinha da Anela. Com o dinheiro, Ari consegue se casar com Ivone, e nos primeiros anos de casamento, já estavam com 2 crianças. Após se formar, Ari Barroso preferiu dar prioridade à sua carreira musical, deixando a carreira jurídica de lado. Ele começa a trabalhar em rádios, começando na Rádio Philips, depois na Rádio Mayrink Veiga, mas foi na Rádio Cosmos, em 1934, que ele vai encontrar seu estilo de programa. Na Rádio Cosmos, ele apresentou o programa Hora H. Este programa era uma plataforma para novos talentos musicais e tinha como principal regra que os calouros só podiam cantar músicas brasileiras, além de citar o nome do compositor. O programa foi ao longo dos anos acompanhando Ari Barroso pelas rádios que ele trabalhava. Com o tempo,
Também foi incrementado ideias para que o programa sempre ficasse atrativo ao público, como o Homem do Gongo, que foi colocado no programa quando Ari estava trabalhando na Rádio Tupi. O programa ajudou a lançar as carreiras de vários artistas famosos, como Ângela Maria e Lúcio Alves, que começaram suas jornadas musicais se apresentando no Hora H. Em 1939, Ari Barroso compõe sua obra-prima Aquarela do Brasil. Sua criação ocorreu em uma noite chuvosa, quando Ari Barroso foi impedido de sair de casa devido a uma tempestade. A música reflete o momento em que o país estava vivendo com um forte pensamento nacionalista. O compositor desejava criar uma música que exaltasse o Brasil. A canção, inicialmente chamada de Aquarela Brasileira, é considerada a fundadora do samba exaltação, um subgênero que busca exaltar a pátria e os símbolos da cultura nacional. A letra da música reflete um retrato poético e vibrante do Brasil, destacando elementos típicos da identidade nacional, como o samba, a natureza exuberante e a diversidade étnica. A música transcendeu o status de uma simples canção para se tornar um ícone do sentimento patriótico e da imagem do Brasil no exterior. Ari Barroso se tornou um nome muito conhecido em todo o mundo e realizou alguns trabalhos para Hollywood. Ele ficou muito famoso por trabalhar em obras de Walt Disney, como no filme Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia. Outra participação de destaque nos Estados Unidos foi com a música Rio de Janeiro, composta para o filme Brasil de 1944. A música foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, marcando-o como o primeiro brasileiro na história a receber tal honra. Durante todo o tempo que Ari Barroso estava envolvido com música, ele nunca deixou de lado seu fascínio pelo futebol, e era conhecido por sua narração apaixonada dos jogos de futebol, especialmente quando se tratava de seu amado Flamengo. Seu som de gaitinha se tornou uma marca registrada, tocado a cada gol marcado, e suas narrações descaradamente rubro-negras eram tanto amadas quanto criticadas, dependendo da lealdade do torcedor. Em 1946, Ari é eleito o segundo vereador mais votado do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Como político, ele se empenhou na construção do Maracanã. Na década de 50, Ari Barroso leva seus programas de calouros para a televisão, apresentando os programas Encontro com Ari e Calouros em Desfile. Os programas eram transmitidos pela TV Tupi e se tornaram um dos favoritos do público, contribuindo significativamente para a popularização da televisão no Brasil nos anos 50. Em seus últimos anos de vida, Ari Barroso continuava levando uma vida muito agitada. Desde o momento que se decidiu pela vida artística, o compositor não parou de trabalhar e buscar atividades novas. Em 1961, ele é nomeado vice-presidente do Departamento Cultural e Recreativo do Clube de Regatas Flamengo. Porém, vai ficar pouco tempo no cargo. Seus anos na vida boêmia trouxe consequências em sua vida. Ari Barroso sofria de cirrose hepática, e quanto mais velho estava ficando, mais a doença estava prejudicando suas atividades. Em 1961, ele resolve parar tudo o que estava fazendo e foi passar um tempo num sítio em Araras, no Rio. Ele conseguiu ter uma boa melhora, e pôde voltar às suas atividades artísticas e no Flamengo. Em 1963, lutando contra a doença, ele é internado com uma nova crise de cirrose, e a partir daí, seu corpo foi se enfraquecendo cada vez mais, levando-o à morte, durante o período de carnaval. Ari Barroso morreu no dia 9 de fevereiro de 1964, devido a uma cirrose hepática. Ele estava com 60 anos. A morte de Ari Barroso parou a cidade do Rio de Janeiro. Sua morte foi sentida por todas as pessoas da cidade. O corpo de Ari Barroso foi velado no Salão Nobre da Academia Brasileira de Música, no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo, cantando as músicas de Ari Barroso e prestando suas últimas homenagens. Ele foi enterrado no cemitério de São João Batista. A morte de Ari Barroso foi um grande golpe para a cultura brasileira. No entanto, seu legado musical continua vivo até hoje, sendo celebrado por gerações de brasileiros e fãs do mundo todo. E foi assim que Ari Barroso morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.